Nós vamos falar nesta manhã sobre a necessidade de discipular. É um tema amplo, vasto, um tema, parece assim, um tema de início, um tema bem principiante, bem começo, porque a gente vai recomeçar. Então vamos começar por aí, né? Pelo discipulado. A necessidade de discipular. O texto bem conhecido de nós, a igreja no modelo de discipulado apostólico, o MDA, norteia nesse texto, Mateus 28, verso 19 e verso 20, que é o texto áureo da igreja em células no modelo do MDA, da microcélula, né? Nós, talvez esse ano que vem, começaremos o ano falando muito sobre a microcélula, a importância dela para a igreja, né? E, consequentemente, falando também sobre a célula, né? Que é a macrocélula, a célula maior. Mas o que nós lemos aí no versículo 19 e no versículo 20 do Evangelho de Mateus, capítulo 28, que diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar ou guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse texto, esse versículo, esses dois versículos que norteiam, que é o texto áureo, que é a base da igreja em células, da igreja no modelo de discipulado apostólico do MDA, Jesus traz esta ordem aos discípulos após a sua ressurreição. A Bíblia diz que após a ressurreição de Jesus, por um espaço de 50 dias, ele ainda permaneceu aqui na terra e fazendo aparições esporádicas aos seus discípulos. O que eu entendo acerca disso? Porque Jesus não ressuscitou e logo subiu ao Pai? Porque ele ficou ainda esse tempo aqui na terra? Entendo que a preocupação de Deus com o homem, a preocupação de Jesus com a igreja, traz para ele a necessidade, ou dá a ele a necessidade, de estar aqui na terra, mais esses 50 dias, para fazer uma reconsolidar os discípulos, os quais ele já havia treinado para o discipulado. E ele, nesse texto básico aqui, ele é bem taxativo quando ele diz: olha, vocês agora vão fazer discípulos. Eu não quero falar nesta manhã sobre isso aqui, porque são dois versículos aqui e a gente aprende algumas coisas.
Mas uma coisa interessante que a gente vê aqui nesse texto, e que muitas vezes nós não queremos aceitar, ou porque não entendemos o que Jesus está dizendo, o que Deus está falando. Ele diz: olha aí, fazei discípulos de todas as nações. Queridos, presta atenção numa coisa. Jesus mandou fazer. Essa é a dificuldade que nós temos. Qual é a dificuldade que a gente tem? Fazer. Fazer é fácil? Não. Fazer exige trabalho. Fazer exige abnegação. Fazer exige comprometimento. Por isso ninguém quer fazer. E às vezes nós, quando lemos o texto, não entendemos. O que acontece com a gente? Comum é, nós queremos os discípulos prontos. Queremos prontos. Na verdade, nós nem queremos discípulos prontos. Nós queremos crentes prontos, o que é bem diferente de discípulos. Por que existe hoje uma disputa, entre aspas, das igrejas querendo arregimentar crentes de outras denominações? Porque se eu tiver o crente que já está em outra igreja, que já foi batizado, que já é dizimista, que já é ofertante, vai facilitar o trabalho da minha igreja. Eu já vou ter alguém crente, não discípulo, mas crente, que contribui, que soma, que faz a multidão aparecer. Então a gente não quer fazer discípulo, a gente quer encontrar crente pronto. Nem discípulo não, crente. Porque encontrar discípulo é mais difícil. Porque uma vez discípulo, esse discípulo, ele não muda de igreja. O que muda de igreja é crente. Crente muda de igreja, igual muda de roupa. Hoje está ali, amanhã está aqui, entendeu? Ah, alguém chamou lá, ele vai lá. É crente, crente. Discípulo não. Discípulo não arreda o pé. E isso a gente vê aqui a importância quando Jesus fala: fazei discípulos, porque não acha pronto, tem que fazer. E não vai achar pronto. E fazer é difícil. Por que fazer é difícil? Porque também existe crente que não quer ser discípulo. E aí, como é que faz? Se o cara não quer ser discípulo, como é que eu vou fazer discípulo de quem não quer ser discípulo? Mais difícil ainda se torna. Mas vamos parar aqui no versículo 19. Vamos partir para o verso 20, que é o que interessa. O verso 20 diz assim: ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ensinando-os a guardar, em outra versão, todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ensinar é a palavra-chave do discipulado. É uma das faces do discipulado, ensinar. O discipulado, queridos, ele é mais do que ensino, tá? Nós vamos falar sobre o ensino no discipulado, mas o discipulado, ele tem outras faces. Por exemplo, o discipulado, ele é amizade. Ele é composto de amizade. Ele é composto de companheirismo.
ele é composto também de gratidão. O discipulado, ele tem N faces. Eu não sento com o meu discípulo apenas para ensinar. Eu sento com ele também para comungar, para fortalecer laços de amizade. Eu sento com ele também para desabafar. Então o discipulado, ele é muito abrangente. Ele não fica só no ensino. Ele é mais do que o ensino. O ensino é a base do discipulado. É a base. Se o discipulado não tem ensino, então você não vai ter discípulo. Porque o que faz com que eu me torne um discípulo é o meu aprendizado. Eu preciso aprender para que eu possa ser discípulo. Porque uma vez que eu aprendo, eu estou apto a ensinar. Só quem pode ensinar é quem aprende. Há muitos anos aí, já crente, antes de conhecer o modelo de discipulado apostólico, eu ouvi muito dizer uma frase verdadeira, que diz assim: quem não senta para aprender, não pode ficar de pé para ensinar. Ok? Então é muito comum as pessoas quererem ensinar sem nunca ter parado para aprender. E o aprendizado é um eterno trabalho a ser feito por alguém e a ser observado por alguém. O aprendizado, ele não tem limite. Quanto mais a gente aprende, mais a gente tem que aprender. A gente nunca sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Então há necessidade do aprendizado constante. Por isso o discipulado é uma constante. Ele não tem fim. Não tem como parar. Não, agora eu já sou discípulo, agora eu já sei tudo. Não. Você não sabe tudo. Vai surgir todos os dias algo novo para a gente aprender. Todo dia. Todo dia vai aparecer algo novo para a gente aprender no aprendizado. Então ensinar é o objetivo primordial de um discipulado. Ensinar, né? E Jesus manda ensinar a observar, ensinar a guardar. Como é que eu ensino a observar? Ensinar a ler a Bíblia, ensinar a importância da Bíblia. Um discípulo, ele tem uma Bíblia, ele lê a Bíblia. Ele precisa aprender que a palavra de Deus tem que nortear a sua vida. E isso é ensinar. Ensinar a meditar na palavra. Meditar. No discipulado cristão, se ensina o novo crente a viver o sobrenatural. O discipulado é isso. É para que eu e você aprendamos a viver o sobrenatural. Como é que eu vivo o sobrenatural? À medida que o meu discipulado desperta em mim a leitura da palavra de Deus, a Bíblia, a mesma palavra de Deus que eu estou observando vai trazer para a minha vida, vai acrescentar à minha vida a fé. E a vida cristã, ela é uma vida pautada na fé, na crença, aquilo que eu disse aqui no início.
Nós vamos bater essa laje aqui o ano que vem agora. Por que nós vamos bater essa laje? Porque nós cremos. Só isso. Não somos empresários, não tem grandes empresários na igreja, vai falar, não, compra tudo aí que eu pago. Não existe. Não tem isso. É fé. Chegamos até aqui onde nós chegamos por fé. E se você olhar para a sua vida pessoal e olhar onde você está hoje, quem você é hoje, como você está hoje, e olhar para trás, você vai dizer, como é que eu cheguei aqui? Como é que eu consegui chegar aqui? Porque você teve fé. Então, viver o sobrenatural de Deus é viver da fé. A Bíblia fala muito sobre isso, né? E nós não vamos entrar na questão da fé aqui agora. Mas a fé, ela é fundamental para que eu viva o sobrenatural. Por que eu preciso aprender a viver o sobrenatural? Porque no discipulado secular se ensina a viver o natural. E esse discipulado tem vários caminhos. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Presta atenção. Deixa eu fazer uma colocação aqui mais importante. Se você não for discipulado cristão por alguém, se você não tiver um discipulador cristão, você vai ser discipulado por outra pessoa. Não existe na vida, não existe, presta atenção, não existe ninguém nesta vida que não seja discipulado. Mas pastor, discipulado não é para crente? É, mas existe o discipulado também lá fora, secular. O que é o discipulado? Hoje se ouve muito falar uma palavrinha básica, todo mundo conhece, todo mundo ouve falar no tal de influência digital. Todo mundo já ouviu falar na influência digital. O que é influência digital? Discipulador. Discipulador. Por que é o discipulador? Porque as pessoas seguem. O discípulo não segue o seu discipulador? É a mesma coisa. Quem segue a influência digital, ele segue um discipulador. A internet está discipulando muita gente. Faz até raiva, às vezes, na gente. Sabe por quê? Porque as pessoas que são influenciadas por esses discípulos, tudo que aparece lá, eles postam e mandam para você. Tudo quanto é abobrinha, tudo quanto é besteira, chega no seu celular porque alguém acredita piamente naquilo que viu. Ele vê um vídeo lá e acha aquilo maravilhoso, acha uma verdade, foi influenciado. Aí ele passa para você. Entendeu? Você olha e fala assim, meu Deus, o que é isso? O que está chegando aqui? Influência. Então, nós precisamos entender, se alguém, e é comum na igreja, alguém fala assim, não, eu não preciso ser discipulado. Você não precisa ser discipulado para Deus, mas para o mundo você está sendo discipulado. De uma forma ou de outra, as pessoas estão sendo discipuladas. Por quê? Porque você é influenciado por alguma coisa. Pode ser coisa boa? Pode. Pode ser coisa ruim? Pode. Só que nunca será igual o discipulado que Jesus orienta que façamos. Nunca será igual alguém que tem um discipulado cristão. Nunca. Olha, quer ver? João 14, o Evangelho de João 14, versículo 5 e versículo 6. Vou ler aqui. João 14, versículo 5 e versículo 6. Diz assim: disse-lhe Tomé, Senhor,
não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ok. Por que nós estamos lendo aqui esse texto, esse versículo? Exatamente para falar com você sobre a importância do discipulado, do ensino. Alguém pergunta para Jesus, Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como é que eu posso saber o caminho? Eu nem sei para onde o Senhor vai. Como é que eu sei o caminho? O discipulado cristão tem o poder de trazer para você exatamente o conhecimento desse caminho. Jesus disse: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, mas eu preciso conhecer esse caminho. Como é que eu conheço o caminho? Como é que eu conheço Jesus? Através do discipulado, através do ensino. O ensino vai me mostrar quem é Jesus, a deidade de Cristo. Eu vou saber quem é Deus através do discipulado, através do ensino da palavra. E aí eu vou saber, porque a minha fé é capaz de deslumbrar, de desvendar esse caminho, a verdade de Deus, a vida, Jesus falou: olha, eu sou o caminho. Você não sabe para onde você está indo, não? O caminho está aqui. O caminho sou eu. Você quer saber como é que chega lá? Me conheça. Como é que eu posso conhecer a Deus? Só através da palavra de Deus. A Bíblia, só a palavra de Deus, a Bíblia tem a revelação de Deus. As religiões são pautadas no conhecimento humano. As religiões são pautadas em filosofias humanas. Essas filosofias e conhecimentos humanos são bons, podem até ser, acrescentam, pode até acrescentar. Existem alguns que são lindos, existem filosofias lindas, floreadas, maravilhosas, mas o caminho que leva o homem a Deus chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Não tem outro caminho. Nenhuma filosofia humana é capaz de te dar esse caminho. Vai te deixar a ver navios, vai te deixar cheio de dúvidas, vai te deixar cheio de interrogações, porque é assim. Agora, preste atenção. Eu vou fazer algumas perguntas. Gostaria que você pensasse nessas respostas, meditasse nelas. Quer ver? Eu disse para vocês que o mundo
O sistema discipula. O mundo discipula. O sistema discipula. A internet hoje é o maior discipulador de todos os tempos. As pessoas aprendem tudo na internet, de bom e de ruim. Ensina tudo. A internet ensina tudo. Seja coisa boa, seja coisa ruim. Está cheia de influência digital, com milhões, centenas e centenas de seguidores. Porque aquele cara acha aquela moça, acha aquela pessoa o máximo. O máximo. Então é o seu discipulador. Ele é o máximo. É o meu discipulador. É o cantor, é o jogador de futebol, é o artista, é sei lá quem é, sei lá, é a moda. Enfim, uma série de coisas de influência. Mas presta atenção, o crime discipula? Discipula. Não discipula? O crime. Um criminoso, ele faz outro criminoso. Discipula. Um criminoso, ele entra no mundo do crime porque é discipulado por outro criminoso. Então o crime discipula. E a gente está cheio de discípulos do crime. E quando eu falo de crime, a gente não está falando só em alguém que puxa o gatilho de um revólver e assassina o outro, não. Quando a gente fala de crime, a gente fala de violência em todos os sentidos. O crime, ele está em todas as áreas da violência. É o crime. É no tráfico, na prostituição, no roubo, na política. O crime está em tudo. Todas as áreas tem o crime, está ali. Nas famílias mesmo, né? Como a gente está vendo o crime na família, né? A pedofilia, a mortandade de mulheres, homens que matam mulheres, né? Porque a mulher não quer ele mais. Todo dia você vê esse jornal, fulano matou fulano porque ela disse que não queria ele mais, pediu divórcio, ele foi lá e matou ela. E vê isso todo dia. Então o crime, ele também discipula. Hein? O Lázaro fez um discípulo agora recentemente, né? Todo mundo chamou de o segundo Lázaro, falou o espírito Lázaro. O Lázaro. Então o crime, porque o outro acha bonito, falei, eu vou fazer igual. O menino lá em Valadares, adolescente, quase criança ainda, 12 anos, 13 anos. Estava lá andando com os outros, aviãozinho, aqueles meninos que entrega droga, né? Leva droga. E a mãe foi chamar a atenção. E ele gritou bem alto no meio da rua: eu agora pertenço ao mundo do crime. Ele nem sabe o que é. Uns 12 anos o menino, ele já se sentia poderoso, sabe? Porque agora eu faço parte, né, do crime. Eu sou do crime. Acho lindo aquilo. Ele, sabe? Então, a gente observa que o discipulado, ele está em todas as áreas. A importância da igreja pautar pelo discipulado dos seus crentes, porque crente não significa que é discípulo. Ser crente é uma coisa, ser discípulo é outra. A gente vai ver alguma coisa a respeito, talvez ainda aqui, nesse estudo. Mas preste atenção, outra coisa. A corrupção discipula. Claro. Gente, como a corrupção discipula? O corrupto,
ele corrompe. Isso é o quê? Discipulado. Pessoa pode ser excelente, boa, gente boa demais, mas ele entra para a política e vai trabalhar do lado de um corrupto. Daí a pouco ele está corrompendo também. Ele vira corrupto. Não, mas fulano é tão gente boa. Pois é, mas agora está corrompido. Agora é corrupto. Porque uma coisa chama a outra. E ali ele vai aprendendo. Ele aprende a lidar com aquilo. Ele aprende a trabalhar com aquilo. Ele não acha mais condições de sair daquela situação. Ele envolve a tal ponto que agora não tem jeito de voltar. Não dá para voltar atrás. Que o negócio ficou bom para ele. Ficou bom para a gente. Não dá para voltar. Tem que continuar. Quanto mais corrupto, melhor. Quanto mais corrupção, melhor. Eu estava conversando com um ex-cunhado meu essa semana. Ele ficou 1 ano e 8 meses preso agora. Saiu da cadeia. Foi julgado, o julgamento dele foi esse julgamento popular. E foi de 8-0, né? 8-0 em favor dele. Aí ele saiu. Aí ele estava me contando a história lá da cadeia. Ele está acostumado com cadeia porque ele foi 20 anos preso. Então 1 ano e 8 meses para ele é fichinha. Ele falou, pastor, 95% das pessoas que estavam lá, nessa cadeia, diz ele que tinha 700 homens. 700 homens na ala dele. 45 num cômodo, onde ele estava, um cômodo de mais ou menos 25 metros quadrados. A Gerinda perguntou, como é que vocês dormiam lá? Ele falou assim, lá a gente dorme amontoado. Aí, ele falou, 95% das pessoas que estavam lá, olha para você ver, ele me contando, tinham de 25 a 35 anos. 95% dos caras. E 90% daqueles que estavam lá, o crime era o mesmo. Tráfico de droga. Influencia ou não influencia? Discipula ou não discipula? Forte. Discipula com força. Entendeu? Não brinca não. Então, a corrupção discipula. E aí nós estamos vendo nosso país, nosso estado, nossas cidades sendo corrompidas por políticos. Não generalizando, não são todos. Existe uma pequena parte, mas pequena mesmo, minúscula, que ainda prima pela verdade e pela lealdade. Mas são muito poucos. Muito pouco mesmo. Dá para contar no dedo. E nós, como igreja, temos a missão, nós temos também a missão de contribuir para mudar essa história. Nós podemos mudar. Como igreja, não estou falando aliança missionária, estou falando da igreja de Jesus. Conscientemente nós podemos mudar isso. Nós temos condição de mudar. Se começar de mim, se começar de você, se começar da sua casa, se começar da sua família. Para mudar essa história. Mudar a nossa nação. Olha, outra coisa. O vício discipula. As pessoas fumam porque vê o outro fumar. Usa droga porque vê o outro usar. Prostitui porque vê o outro prostituir. Gente, olha o outro ditado bem popular, bem antigo e verdadeiro. Presta atenção. Me diga com quem tu andas, e eu te direi quem tu és.
É verdade ou não é? Gente, eu falei na mensagem passada aqui, o ser humano é um produto do meio, o homem é um produto do meio. Ele é o meio que ele vive. A importância do discipulado é que ele tira você desse meio. Se você está envolvido com esse tipo de pessoa, você vai ser a pessoa pela qual você está envolvida. Se você envolve com um discipulador cristão, você vai ser um discipulador cristão. Essa é natural. É a ordem natural das coisas. Uma menininha nova partiu para a adolescência, começa a andar com uma meretriz, uma prostituta. O que vai acontecer? Vai se tornar prostituta também. O menino está começando a vida, adolescente, começa a andar com outro menino que é aviãozinho, daí a pouco ele está também entregando droga. Daí a pouco ele está fumando, daí a pouco ele está traficando. Porque à medida que vai subir na hierarquia, hierarquicamente, vai ganhando mais. Então ele vai querer ganhar mais. Vai ser o dono da biqueira. Não é? Antigamente, falávamos sobre isso também, as brigas de gangue era um bairro contra o outro, um lado da cidade contra o outro. Hoje, em Valadares, tá assim. Não tem mais briga de gangue de um bairro contra o outro. É uma rua contra a outra. Lá em Valadares agora é assim. É uma rua contra a outra. O cara dessa rua não pode passar naquela rua. Por quê? Porque tem uma biqueira aqui nessa rua, tem outra biqueira nessa rua. E se o cara dessa rua passar aqui e falar, esse cara está querendo tomar minha biqueira. Biqueira é o ponto de droga, de venda. Valadares já está assim. Não tem briga de gangue mais de bairro contra bairro. Não, é rua contra rua, no mesmo bairro. Oxalá se a briga não for dentro de casa, do irmão contra o outro por causa da biqueira. Chegamos a esse ponto. Por quê? Porque enquanto a igreja de Jesus não entende a missão do discipulado, a importância do discipulado, isso que Jesus ordenou que fizesse, o mundo entende, o diabo entende que através do discipulado eles conseguem. Todo mundo já ouviu falar, todos nós já ouvimos falar no crime organizado. O que é o crime organizado? O que você entende por crime organizado? Por que o crime é organizado? Exatamente porque o crime é discipulado. Cada um tem o seu papel, cada um tem o seu trabalho, ninguém faz o trabalho do outro. É aqui, você faz isso, Ciclano faz aquilo, o outro faz isso, o outro faz aquilo. O crime organizado, aí ninguém pega. Vocês viram o penúltimo assalto que houve numa cidade aí em São Paulo, nos bancos, que eles assaltaram o banco e fez uma desordem na cidade, mataram 2, você viu? Como é que o negócio é organizado? Tem um grupo que vai na frente para colocar aqueles pregos. Quando o carro da polícia passar, furar o pneu. Tem um outro grupo que é especializado, que vai montar aquelas bombas com sensor de calor humano, que cortou até a perna de um adolescente que passou perto. O cara é especializado, ele só faz aquilo. Pertence à mesma gangue, mas o serviço dele é aquele. O serviço do que sabe o prego é o que sabe o prego. O serviço do outro que monta a dinamite para explodir o caixa eletrônico é outro. O cara que pega o dinheiro é outro, o cara que divide o dinheiro é outro, enfim, é o crime organizado. Você sabe quem anda desorganizado? A igreja.
A igreja que desorganiza, o resto é tudo organizado. Funciona. Funciona. Funciona tanto que as autoridades não têm como alcançar o crime organizado. Não tem como. Quando eles pegam um aqui, é igual o espinho de ouriço cacheiro. Aquilo aumenta. Eles prendem um, nasce 10. Eles estão lá dentro dos grandes presídios, comandando cá fora, mandando matar cá fora. Rapaz, o crime é organizado. Como é que o sujeito consegue? O cara está preso lá em penitenciário de prisão máxima lá. O cara está guardado, bem guardado. Ele consegue comandar lá fora. Porque o crime é organizado. Através de quê que eles se organizam? Através do discipulado. Não tenham dúvida disso. Através do discipulado. E a gente precisa ter cuidado. Outra coisa, já falamos, a internet discipula. O que é influência digital? Já falamos também, influência digital discipula. As pessoas hoje vestem o que a internet dita. As pessoas falam a língua das pessoas, o dialeto é o que a internet fala. É assim, é o discipulado via internet. Discipular é uma ordem. Ensina-se o quê? No discipulado de Jesus. O que que a gente ensina? Ensina a meditar na palavra. Vamos ler mais um texto agora. Josué, capítulo 1, versículo 8. Olha que coisa interessante esse versículo. O discipulado ensina a meditar na palavra. Josué 1, verso 8. Está escrito assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Isso é o ensino do discipulado. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Discipulado. Olha para você ver, o discipulado ensina. Agora, uma coisa que eu queria chamar a sua atenção. Veja que o sobrenatural de Deus aparece no discipulado. É no discipulado que o sobrenatural de Deus aparece. É lá que ele vem ao nosso encontro. É lá que nós vamos entender o sobrenatural. Por quê? Qual seria o caminho natural para a prosperidade? O caminho natural da prosperidade é a corrupção, não é? A corrupção. Tem uma outra coisa que é um caminho natural para a prosperidade? Tem. Passar por cima dos outros, tomar o lugar do outro. Caminho natural. Natural. Está lá na empresa, por exemplo, eu quero o lugar do chefe, né? O chefe está, eu vou tomar o lugar desse chefe. Eu vou lá e faço uma caveira dele. Faço alguma coisa para prejudicar o serviço dele, para ele ser mandado embora, para ele ser tirado daquele posto, para eu ocupar aquele cargo. Então, o caminho natural é através da falcatrua. Agora, o caminho sobrenatural da prosperidade. Olha o que Deus está falando aí através de Josué.
aliás, de Moisés, de Deus, o próprio Deus falando com Josué. O próprio Deus falando com Josué. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Ou seja, você tem que estar lendo isso aqui, ó, todo dia. Todo dia. O livro da lei. Meditando nele de noite. Você tem que estar pensando nisso aqui, ó. Colossenses 3, verso 1. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são na terra. Ou seja, o crente discípulo, ele é alguém sobrenatural. Ele vive o sobrenatural. Ele não vive olhando aqui, ó, nesse horizonte. Não. Ele está sempre olhando para a vertical. Sempre orando para a vertical. Porque o natural do homem é olhar, ter a sua visão horizontal do que está acontecendo na sociedade que ele está inserido. Por isso ele se torna um produto do meio. Ele está sempre olhando na horizontal. Como é que eu faço para chegar? Mas o homem sobrenatural, a mulher sobrenatural, a visão dele não é uma visão horizontal, mas ela é vertical. Olhando para cima. Está sempre olhando para cima. Ele sabe que a Bíblia diz que é de lá que vem o socorro. Não é? É de lá que vem o socorro. Davi falou assim, meus olhos olham para cima, porque é de lá que vem. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, a solução do problema, a solução da dificuldade, não é? O caminho, a porta que vai se abrir, tudo vai vir lá de cima. Vem lá de cima. A inteligência, a sabedoria, vai vir de cima. Mesmo para você negociar aqui, para você fazer alguma coisa, para você se tornar um empresário, um microempresário, alguma coisa, Deus é que vai te orientar. A orientação vem dele. A sabedoria vem dele. Então, o que diz Deus para Josué? Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, ou seja, para eu não pecar. O que Davi escreve no Salmo 119, verso 105? Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, quando eu medito, vai ficar mais difícil para eu cair na armadilha do diabo, quando eu estou meditando na palavra de Deus. Eu aprendi a meditar, eu aprendi a ler a palavra de Deus, a pensar em Deus. Então o pecado vem, eu já sei que é o pecado. Não posso fazer. Aí eu não vou. Se eu estou fraco, eu vou buscar o meu discipulador. Meu discipulador me ajuda em oração. Eu estou com uma fraqueza terrível. Sabe, o diabo está me tentando, eu estou quase caindo, me ajuda. Me sustenta aí em oração, me sustenta em oração. Vamos orar junto, meu irmão, vamos orar, vamos repreender esse mal. É assim que funciona. É assim que funciona. Então, está escrito, porque a última parte do versículo diz assim: porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Aqui, queridos, o que Deus está falando aqui? Dessa prosperidade. Essa prosperidade é prosperidade material. Sabe? Fazer prosperar o teu caminho é aquele curso que você almeja profissionalmente. É aquela faculdade que você almeja. Sabe? É aquela casa que você almeja, é aquela reforma que você quer, é aquele carro que você tem nos sonhos. Isso é prosperidade. É a prosperidade.
E aí a Bíblia está falando, depois que você faz tudo isso, depois que você medita, depois que você conhece, né? Depois que você faz tudo isso, a Bíblia diz, olha, então farás prosperar o teu caminho. E você vai ser bem sucedido. Amém? Veja que o sobrenatural de Deus aparece no discipulado. Qual seria o caminho natural para a prosperidade? Falamos sobre isso, né? No discipulado cristão, experimentamos a comunhão com Cristo e com a igreja. Outra coisa interessante do discipulado é isso, a comunhão. Tem muitos crentes, eu falo crente porque ainda não é discípulo, tem muitos crentes que pensam que a comunhão está em a cada 30 dias ele participar da ceia, comer um pedaço de pão e tomar um cálice de suco de uva. Comunguei, estou em comunhão. Existem algumas igrejas que os crentes até lotam a igreja no dia da ceia. Ele não vai na igreja, mas uma vez no mês, ele sabe que tem a ceia, aí ele vai. Tem uns que brigam porque não ceiou, porque o pastor esqueceu, ele estava em casa e ele não lembrou, e o pastor não lembrou e não levou a ceia para ele. Briga, porque ele quer comer um pedaço do pão e quer tomar um pouco. É importante a ceia? É mandamento? Quem não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Fazer isso todas as vezes que bebeis em memória de mim, até que eu venha. É importante ceiar? É importante sim, é de suma importância para o crente, mas isso não significa estar em comunhão. Não significa. Tem muito crente que come pão, bebe vinho, e a Bíblia fala lá, Paulo fala sobre isso lá em Coríntios, né, que está morrendo. Tem uns que já morreu, já dormiu, porque come indignamente, né? Porque ele come pão, bebe vinho, mas não conversa com o irmão, não cumprimenta, faz questão de atravessar a rua na outra calçada para não ver a cara do irmão. Tem gente assim. Você acredita que tem crente dentro da igreja desse jeito? Ele tem os crentes preferenciais. Esse aqui é da minha preferência. Fulano ele nem conhece. Acaba o culto, ele vai embora, não cumprimenta ninguém. Que comunhão é essa, meu querido? Não tem comunhão com ninguém, nem com Cristo, nem com a igreja. Não vou na célula porque é na casa de fulano. Tem demais. Gente, que coisa horrorosa. Ou então não vou lá não, porque fulano vai estar. E lugar que ele está não me cabe. Está cheio disso. Eu fico pensando, meu Deus, que céu. Que céu será esse? Céu da boca da onça, como dizia minha mãe. Céu da boca da onça. Minha mãe falava assim, menino, desse jeito você vai para o céu da boca da onça. Tem crente que está querendo o céu da boca da onça. Porque ele não se dá bem com ninguém. Ninguém presta para ele. Todo mundo tem problema, tem defeitos. E ele não tem não, ele é uma bênção. Ele é a quarta pessoa da Trindade. Pai, Filho, Espírito Santo e mais o irmão ou a irmã. É a quarta pessoa da Trindade. Porque todo mundo tem problema, todo mundo tem defeito. Ele não tem nada. Ele é um santo, sabe? Só falta você enxergar aquela auréola em volta da cabeça dele assim, ó. Não tem aquela auréola no santo, aquele negócio mais clarinho? Não dá para você ver não, mas ele quase que você vê. Puxa, eu tô vendo, rapaz, o cara é santo mesmo, lá eu tô vendo a auréola. De tão santo que é. E aí, ninguém presta, ninguém serve. Sabe por quê, querido? Porque ele não sabe ser discípulo. Quando eu disse no início aqui que Jesus ficou 50 dias depois de ressuscitado, aparecendo aos discípulos, reconsolidando, sabe por quê? Porque o amor de Deus constrange.
Esse amor que Ele quer derramar no meu coração, no seu, amor por vidas, por pessoas, não interessa quem elas são, quem são, o que são. Não é isso. Sabe o que aborrece Deus? Não é eu, não sou eu, não é você, é o pecado. Única coisa que a Bíblia diz que faz divisão entre o homem e Deus chama-se pecado. Pecado. Bem, vamos terminar. Êxodo 33, vamos falar aí sobre a comunhão. Êxodo 33, eu vou ler 2 versículos para terminar, que tá 10 horas já. O relógio ali está um pouquinho adiantado, não sei se o meu está atrasado. Mas olha, Êxodo 33, verso 11, diz assim: E falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava Moisés ao arraial, mas o seu servidor, o mancebo Josué, filho de Num, não se apartava da tenda. Você viu aí alguma coisa interessante? Viu, discipulado? Deus falava com Moisés, discipulador, face a face, como um homem conversa com outro, assim, ó, natural, igual a gente conversa, eu e você. Deus falava com ele. Mas o texto diz que o jovem, um mancebo, um adolescente, chamado Josué, não saía da tenda. Sabe o que significa isso? Josué só se tornou sucessor de Moisés porque o cara era discípulo. Ele era discípulo, ele estava dentro, ele não saía da tenda, estava dentro da tenda, ele ficava lá envolvido, no meio da glória de Deus, envolvido. O discipulado é envolver-se na glória de Deus, é envolver na unção, no poder de Deus. Isso é o discipulado. Discipulado envolve a gente, sabe? Estou sentindo muita falta do meu discipulador, apóstolo Correia, que partiu para a eternidade, porque a gente tinha momentos semanais tão interessantes, tão tremendos, tão gostosos, tão momentos assim ímpares. Nossos dias, nossos tempos de comer junto, de tomar um café junto, de falar do amor de Deus, de falar de Jesus, de estudar a Bíblia juntos, de um tema bíblico, né, cheio de que às vezes a gente tem alguma dúvida, vamos discutir isso aqui, vamos conversar sobre isso, vamos aprender sobre isso. Discipulado. Momento que eu chegava lá aborrecido, chateado, triste, cheio de problema, e despejava para ele, e ele vinha e resolvia. Não é assim, meu irmão, pastor, vamos resolver e tal. Sabe, faz falta. Porque a glória de Deus envolve a gente nesse negócio. Vou terminar já. Mateus 18. Mateus 18, verso 20. A importância do discipulado. Por que discipular? Mateus 18, verso 20 diz assim: Pois onde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Olha a importância do discipulado, querido. Você quer encontrar com Deus? Vai para o discipulado. Onde estiver dois, eu e você. Onde estiver eu e você, reunidos em nome de Jesus, Ele vai estar. É o que Josué experimentava com Moisés lá na tenda. Ele não saía da tenda. Importância. Terminando agora de verdade, o último versículo. Mateus 17, verso 1 e 2.
no discipulado experimentamos a glória de Deus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, irmãos destes, e os conduziu à parte a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. Seu rosto resplandeceu como o sol, suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Discipulado. Quando eu disse que crentes é diferente de discípulo, é por causa disso aqui, ó. Jesus pega 3 dos 12. Vocês 3, vem comigo. O discipulado é intimidade. O discipulado fala de comunhão, sabe? Do desejo de estar junto. O discipulado é o amor um pelo outro. Discípulo e discipulador, se amando mutuamente. Sabe? É algo gostoso, sem ver defeitos, sem ver falhas um no outro. Mas a glória de Deus se manifesta ali. Diz o texto que Pedro, Tiago, João, eles estavam lá e eles viram a transfiguração, a glória de Deus. Porque estavam lá. Os outros 9 não viram, porque não foram. Então, queridos, a necessidade do discipulado, a importância do discipulado. Temos um grupo agora vindo do encontro. Quão importante será esse grupo encontrar discipuladores? Quanta falta a gente tem de discipuladores na igreja? Por que a gente tem tanta falta de discipuladores? Exatamente porque não existe crentes querendo se tornar discípulos. Porque, como disse em princípio, só quem pode ensinar é quem senta para aprender. Eu só posso discipular se eu for discipulado. Senão não tem como. Foge das regras, do contexto bíblico. Foge. Mas que esse ano de que vai se iniciar, 2022, seja um ano de recomeço para a minha vida, para a sua vida, para você que nos vê através da rede social. Que você entenda isso, você que talvez ainda não aceitou Jesus como seu único salvador da sua vida. Que você entenda isso em 2022, que você possa encontrar-se com Ele, aceitar Jesus como seu salvador, servir a Ele e se tornar um discípulo de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar agradecendo ao Senhor. Deus te abençoe. À noite teremos aqui um grande culto com a presença e chegada dos irmãos. Vamos orar durante esse dia para que tudo aconteça, que eles venham bem, façam uma viagem tranquila, cheguem na paz, e que tenhamos um culto cheio da unção de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, nós te oramos. Oramos porque o Senhor é Deus por excelência. Oramos porque o Senhor é o nosso discipulador maior. Pai, nos ajude a entender a Tua palavra, a entender o Teu propósito para conosco, para com a Tua igreja. Abençoe cada discípulo, cada filho, meu Deus, que o Senhor possa levantar discipuladores nesta igreja, que o Senhor possa levantar discípulos nesta igreja, que o Senhor possa levantar homens e mulheres fiéis, meu Deus, que estejam dispostos, meu Deus, abnegados, a pagar um preço em favor de outras vidas. Pessoas que amem, pessoas que oram por vidas, oram por salvação de almas, pessoas, meu Deus, que queiram ajudar no crescimento espiritual de outras pessoas. Muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Aceita a nossa gratidão. Oramos também pelos teus filhos que vão estar viajando à tarde
para esta cidade, que o Senhor os traga em paz, que o Senhor abençoe o restante do encontro. Meu Deus, que cada ministrante seja impactado pelo Senhor. Meu Deus, que cada encontrista receba do Senhor uma unção sobrenatural, de transformação de vida. Pai, muito obrigado por eles. Aceita a nossa gratidão, Senhor. Abençoa os teus filhos, abençoa a tua igreja, guarda o teu povo, Pai. Oramos em nome de Jesus. E que a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai e as consolações do Santo Espírito de Deus reine agora e para todo sempre com esta igreja e com todo Israel de Deus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.